Estúdio A Foto Mais Filme, registrando os melhores eventos de Piracicaba e região. Oi gente, graça e paz do nosso Senhor Jesus para você. No ar, mais uma edição do programa Verdade para as Nações. E eu quero louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus pela sua vida, que tem nos assistido, tem nos mandado mensagem, tem compartilhado o nosso programa, tanto no canal do YouTube, quanto pelo Facebook da Gabi, ou pela fanpage do Verdade para as Nações. Eu conto com as suas orações, eu conto com a sua intercessão. E hoje o nosso programa tem uma palavra bem específica ao seu coração. Nós programamos hoje algo especial. Você que está aí com um chamado parado na gaveta, você que está aí pensando que Deus não tem mais nada com você. Hoje você vai entender através do nosso entrevistado o quanto Deus tem cuidado de você e o quão especial é tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida. No primeiro bloco nós vamos conversar com Rodrigão Alves. E no segundo bloco ele vai trazer o foco, que é o teu coração. O Vidas em Foco está com o grupo de samba. Preste atenção. Samba gospel. Você vai ver como que Deus é maravilhoso. E eu quero que você fique ligadinho, porque no terceiro bloco nós vamos orar pela sua vida. Então fique aí do lado assistindo e compartilhando aquilo que o Espírito Santo fez nesse estúdio, nessa gravação. Fique ligadinho. Estúdio A Foto Mais Filme, registrando os melhores eventos de Piracicaba e região. Viva com excelência, chegando para ficar. Aqui é Rodrigão, Espírito Santo e Gabi Pádua. Vocês perceberam que o nosso programa hoje está totalmente diferente. Eu quero convidar você que está aí do outro lado para entrar com a gente num clima diferente, onde o Espírito Santo está aqui operando maravilhas. Você que não conhece, vou apresentar para você. Rodrigão Alves, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Amém, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Rodrigão, vamos conversar sobre aquilo que Deus fez na sua vida. Eu quero que você conte como foi a sua experiência com Deus. Vocês que estão aí do outro lado, o Rodrigão, ele nasceu em uma favela aqui em Piracicaba chamada Risca-Faca. Ele teve uma história, um começo de história muito interessante. Eu quero que ele divida com você, para você ver como que o Espírito Santo ele tem um plano, ele tem um projeto, ele começa a fazer e desenrola a obra. Conta para nós, Rodrigão, como foi o começo de tudo e a excelência de Deus chegando em sua vida. Amém. Eu tenho 32 anos, como já foi dito, eu nasci em uma das piores favelas de Piracicaba, chamada Risca-Faca. E minha vida começou, as dificuldades, já com 3 anos de idade, era criado pela minha mãe. E pelas circunstâncias da vida, eu fui obrigado a ir com a minha avó e com meus tios nessa favela. E lá, vivendo no meio de tráfico, no meio de drogas, no meio de prostituição, até de morte, já vi muitas pessoas sendo mortas na minha frente. E Deus, sim, de forma sobrenatural, sempre presente naquele lugar. Sempre cuidando de você. Sempre cuidando de mim, sempre. Quando eu vou nos lugares que eu vou, eu sempre digo que eu não tenho um testemunho grande para dar, assim, que eu nunca usei droga, eu nunca bebi, eu nunca fumei, porque Deus me guardou dessa forma. E eu sempre questionei Deus dessa forma, assim, mas por que eu fazer a obra de uma forma assim, se eu nunca usei? Mas Deus tocava no meu coração falando, a sua vida, você sempre viveu nesse mundo. Então você não era usuário, mas você estava com quem usava. Sempre, constantemente. Eu acho que assim, a minha alegria quando criança era dizer que eu vivia na favela, que eu vivia no tráfico, que eu vivia no meio de bandido com armas, vendo pessoas usando drogas constantemente, naquelas rodas de fogueira na favela, sempre, constantemente. Eu ia para a escola, fora da favela, mas sempre a minha boca era legal falar que você morava na favela. Era um status morar na favela do Risca-Faca e Piracicaba. Sempre. A minha vida sempre foi assim. Eu sempre disse que eu não quero sair da favela. Sempre falei, eu nunca vou sair, porque aqui é meu lugar, eu nasci, cresci aqui, eu amo estar aqui. E realmente, assim, a gente fala, né, na favela, a gente fala, nas letras de rap, a gente ouve, a gente sai da favela, mas a favela nunca sai da gente.
o espírito de favela constante está em mim, pela dor, pelo sofrimento que a gente teve. Pela intercessão que você faz hoje pelo seu trabalho, exatamente, de quem está na favela. Exatamente, hoje eu procuro isso. Agora conta pra mim, quando foi que Jesus chegou verdadeiramente no Rodrigão, salvando ele e levantando ele? Eu costumo dizer também, novamente falando do ministério, eu digo assim, quando eu vou ministrar, se você entrou na igreja pela primeira vez, independente da emoção que você estava, independente da sua participação naquele dia, se você estava com vontade de ir ou se você não estava, mas se você entrou na igreja, você foi tocado pelo Espírito Santo. E a partir do momento que você entra numa igreja, você é tocado pelo Espírito Santo e a marca de Deus está em você. Então eu acredito que Deus me pegou com 7 anos de idade, quando eu ia para a igreja, levado por um irmão. Eu ia lá só para comer, para me alimentar, porque nas ruas... Nas circunstâncias que você vivia, precisava. Exatamente. Nas circunstâncias, e já era uma oportunidade de Deus te cercar. Já era. Com 7 anos. Com certeza ele já tinha um plano traçado e falou, esse Rodrigão é meu e ninguém passa, que já era. E aí você com 7 anos, tudo bem, você ficou nesse ministério, nesse mistério de Deus na sua vida. Mas quando foi realmente o impacto, quando o Rodrigão falou assim, eis-me aqui, daqui eu não saio mais? Foi com 18 anos de idade, quando eu comecei a fazer uma aula de canto, queria aprender de verdade a cantar, e o único professor aqui na cidade que me disseram que ele ensinava esse estilo de black music, de soul, era um professor que vivia na igreja, que era crente. E daí eu fui procurá-lo, ele falou, não, eu dou aula sim. Comecei a fazer aula com ele, com 2 meses de aula, ele montou um coral. Ele montou um coral e falou assim, eu quero você comigo, cantando comigo no coral. Era o coral da família dele. E daí eu comecei a cantar nesse coral e Deus foi tocando no meu coração e eu larguei o samba. Então, peraí, então me conta que você, no mundo, era pagodeiro, era sambista, você tinha um grupo de samba? Tinha um grupo de samba, cantava, fazia shows aí. Estava prestes a gravar um CD com um grupo de samba, mas daí eu fui num culto, convidado por esse irmão, que era professor meu de canto, ele falou, vai nesse culto que você vai curtir o cara que vai cantar. E eu tenho certeza que você vai ver que Deus pode fazer mais por você. Eu fui num culto, eu lembro que era na Igreja Nazareno, na Santa Cruz, pastor Valdemir Graia, ministro do louvor era o Aquiles, e quem foi cantar nesse dia foi o cantor Paulo Rogério. Ele naquele dia, o Espírito Santo tomou conta. Quando ele começou a tocar no piano, toca em mim, Jesus, toca em mim, com tuas mãos marcadas na cruz. Mãos de vitória, mãos de poder. Acabou. O Espírito Santo entrou e eu no outro dia eu tinha um ensaio com o grupo de samba, eu já cheguei determinado, falando, não vou cantar mais, agora eu só canto para Jesus. Foi o poder do Espírito Santo que te convenceu do seu chamado naquele momento? Eu digo que o Espírito Santo tomou de assalto literalmente. Aleluia. Resgatou e acabou com tudo o que o mundo tinha, ele acabou. Foi com 18 anos. Com 18 anos de idade, eu vim para Jesus, literalmente. E a favela? Favela, sim. Eu saí da favela com 31 anos, que foi quando eu casei ano passado, que eu saí. Então você morava na favela até o ano passado? Até o ano passado eu morava na Quebrada, no mesmo lugar. Isso te incomodava ou não? Não, de forma nenhuma. Eu, todo dia, todo o tempo livre que eu tinha dentro de casa, que eu estava dentro de casa, eu botava minha caixa de som para fora, tocava os rap evangélicos, tocava o samba evangélico, os loucos passavam para usar droga, paravam, choravam, conversavam comigo, eu falava do amor de Deus para eles. Não existe forma de você evangelizar. Todas as formas de você evangelizar vamos dizer assim... Naquele dia que o Espírito Santo te tomou, naquele momento, no dia seguinte, você já começou a sentir a obra missionária no seu coração? Com certeza. Naquele dia eu já comecei a ir e fui no samba, fui no grupo de samba, e lá, através do que eu falava, eu já estava evangelizando. Eu cheguei, olhei para a cara dos meninos e falei assim, é o seguinte, não consigo mais sair daqui e ir para a noite tocar, não consigo mais sair daqui e ir cantar músicas que não têm a ver mais com o que eu quero viver. E o que eu quero viver é Cristo. E eu não tenho como cantar algo que não seja Cristo. Então eu acredito que a partir daí Deus já começou a usar. Deus já começou a trabalhar na minha vida, já começou a usar o que eu tinha de melhor. Pra gente chamar o próximo bloco, canta uma música pra gente e no próximo a gente volta com a história de evangelismo que Deus tem na vida do Rodrigão.
Deus está aqui, eu posso sentir. Ele vai agir, nada pode impedir. Não tem barreiras nem muralhas, esse Deus nunca falha. Ele já entrou na batalha. O mar vai abrir quando Ele agir. As muralhas vão cair, eu já posso ouvir. As barreiras sairão, Ele tem proteção. No deserto em que você está, águas vivas jorrarão. No próximo bloco, mais Rodrigão para vocês. Estúdio A Foto Mais Filme, registrando os melhores eventos de Piracicaba e região. Voltamos aqui com o Rodrigão, esposo da Daiane, ó. Um beijo, querida. Um prazer conhecer você, o seu esposo aqui, muito bem representado. Agora, fala um pouco pra mim, vamos abranger especificamente quando houve o toque, houve o preencher, houve o centralizar de Deus, o alinhar do chamado com Deus na sua vida, a obra de evangelismo que Deus colocou no seu coração. Eu sei que você vai na Fundação Casa, eu queria que você contasse um pouco para quem está assistindo o que é a Fundação Casa e o tipo de trabalho que você exerce lá. Sim, a Fundação Casa é uma extensão de prisão, né? É um centro de ressocialização e lá a gente trabalha simplesmente o evangelismo, levando a palavra de Deus, levando o amor de Deus para as pessoas que estão lá, para os jovens que estão lá, para as pessoas que pelo sim ou pelo não, passaram por alguma coisa na vida que obrigou ele a estar lá naquele momento. E perdidos, assim, de certa forma, sem a família, sem amor, sem nada. Simplesmente estão lá, trancados, por um tempo, determinado tempo, vão ficar lá. Então a gente procura levar o amor de Deus. Certo, e a Fundação Casa é um sistema prisionário, é isso? Sistema prisionário. Tem grades, é uma cadeia normal. Uma cadeia normal, só que é para jovens. Para jovem até 18 anos. Tá. Como que é? Você chega lá, você canta, você prega, eles estão na cela, estão no pátio, como que funciona? Para quem nunca teve esse tipo de experiência. Isso, a gente faz o culto normal. É no pátio? No pátio, numa quadra, que eles têm lá. Numa quadra, a gente monta a aparelhagem de som e levamos pregadores, levamos pessoas que vão cantar, evangelizar. Enquanto um está cantando, o outro está lá conversando com o jovem, o pastor está ministrando, o outro está vindo lá conversando com o jovem. A gente não tem muito acesso a conversar de pé da orelha com um, com o outro, porque é um sistema prisional, então existem regras, então a gente procura globalizar isso, falar diretamente com todos, mas como se estivesse tocando um por um, de forma diferente. Então a gente sabe da dor, sabe do sofrimento que existe lá dentro e sabe da falta que faz a família. Então a gente procura levar isso. Levar como que é a recepção desses meninos com a palavra de Deus? Como eles recebem? Existe alguma forma de rebeldia ou são todos abertos ao evangelho? Nem todos. Digo nem todos. Os que chegam logo na semana, os recentes são abertíssimos. São muito difíceis de lidar. Sério? Porque eles estão lá, são recentes, ainda vamos dizer assim, não sofreu o baque da prisão. Entendi. Estão lá e acreditam que amanhã eles vão sair. Então passa-se uma semana, a gente volta, a gente já vê o arrependimento, a gente já sente o quebrantamento no coração daquele jovem. E aí que a gente entra e começa a falar do amor de Deus. Você vê eles cantando canções. Eles têm a oportunidade de cantar os louvores, então eles cantam, quase brigam para cantar, para adorar a Deus. Eu já tive a experiência de pregar em 2 clínicas de recuperação, queria que você contasse também. Eu senti, quando eles louvam, é um louvor tão profundo, é uma entrega tão profunda. Eu queria que você contasse a maior experiência que você teve em relação ao louvor, de ver o seu louvor impactando a vida deles. É impressionante. É uma coisa incrível. É tremendo, assim, a gente que vai para as igrejas cantar, a gente que vai para os cultos cantar, eu digo assim que nada se compara a você fazer um culto num lugar em que Deus não está presente, entre aspas. No templo. No templo. Deus não está presente porque
Existem pessoas que estão dopadas de remédio, no caso de clínica de recuperação, dopadas de remédio, acabaram de chegar com o vício encalacrado no seu corpo, estão passando por um período de libertação, desintoxicação. Então, assim, é complicado, mas quando o louvor toca e o Espírito Santo entra em ação, se as pessoas pudessem ter um tempinho só de ver isso, de sentir o que é a pessoa tomada por droga, a pessoa tomada por algo ruim, quando o Espírito Santo toca na pessoa, é algo sobrenatural. Eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência. Todos nós cristãos que queremos trabalhar, que queremos fazer a obra de verdade, deveria ter essa experiência de ver pessoas que não têm o Espírito Santo, mas quando recebem de coração aberto e se rasgam de verdade, sabe? Então, quando eles louvam, é algo sobrenatural. É incrível. Deus fala conosco. É incrível. Mesmo nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente recebe dele. Exatamente. Eu acho que assim, o maior foco de evangelismo é isso. Ao invés de você estar indo pensando que você está dando alguma coisa, você está recebendo. Porque você vê a entrega daquelas pessoas, você vê a emoção daquelas pessoas, você se enche e você não vê a hora de voltar a fazer, mesmo antes de ter saído daquele lugar, entendeu? O Rodrigão, ele é um missionário, ele faz trabalhos na Fundação Casa, ele também é ministro de louvor do Ministério Freedom, e no próximo bloco você vai ver algo, a multiforme graça do Senhor. Ele agora está com um grupo de samba, Fé no Pai, você vai ouvir aí. Mas conta pra mim, Rodrigão, eu sei que é um trabalho árduo, eu sei que é um trabalho muito difícil, eu sei que existem dificuldades, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Conta pra mim qual é a sua inspiração. Qual foi, o que te motiva, além de ser Jesus Cristo e o Espírito Santo, mas o que te motiva a acordar de manhã, largar o seu trabalho, ir de quarta, de terça, fazer isso? O que aquece o seu coração? Certo. É a história de pessoas que fazem isso. Existe um homem, o nome dele é Stanley Tucci Williams, americano. Ele foi o primeiro fundador de gangues nos Estados Unidos em 1979. E em 2005 eu conheci a história desse rapaz. Em 2004, assistindo um filme chamado Redenção, que conta a história desse homem. O Tucci, ele foi um dos piores líderes de gangues dos Estados Unidos. Em 1981, ele foi preso, acusado de 4 assassinatos e foi sentenciado à morte. Ele passou 24 anos no corredor da morte, Meu Deus. lá na Califórnia. E era um homem truculento, sim. Era um homem usado pelo demônio mesmo, eu posso dizer. Ele ficou por diversas vezes jogado na solitária, porque ele brigava demais com os companheiros de cela, mesmo no corredor da morte. E quando ele entrou pela última vez nessa solitária, ele viu que ele poderia fazer algo diferente na vida dele. Sozinho? Tinha um homem do lado da solitária dele que cantava louvores. E ele, ouvindo aquilo, ele começou, entre cela, a falar com o rapaz. E o rapaz falou: mas por que você fica cantando? Stanley Tucci perguntou para ele: você está preso sozinho na solitária, você é o único que não sai por raio, não sai para os lugares para tomar um banho de sol. Por que você poderia ser o mais triste daqui de dentro? Ele falou: eu não saio daqui porque aqui eu tenho tudo. Aqui eu tenho Deus comigo dentro dessa cela. E o Stanley Tucci, ouvindo isso, eu acredito que naquele momento o Espírito Santo pegou ele. E ele saiu de lá determinado a fazer da vida dele algo diferente. Um homem truculento, um homem usado pelo diabo, matou, assassinou 4 pessoas a sangue frio, mesmo ele dizendo que não, vamos dizer, ele morreu por conta disso, então vamos dizer que foi ele que matou. E ele, sentenciado, 24 anos, esse homem escreveu 9 livros infantis. Com esses 9 livros ele foi indicado a 5 prêmios Nobel da Paz e Nobel de Literatura. Ele começou, através da vida dele, do testemunho dele, a ter contato com os jovens daquela facção que ele era líder, chamado Crippins, chamado, como fala, Aleijados, uma gangue chamada Aleijados. E eles estavam em guerra com uma outra gangue chamada Sanguinários, e através desse Stanley, dentro da prisão, ele falou para essas 2 gangues, e essas 2 gangues acabaram. Se converteram ou acabaram? Acabaram. O amigo dele, que ficou como líder da gangue fora, se converteu.
E ele, lançando esses 9 livros, ele começou a ter um trabalho de evangelismo com as crianças de todo mundo, não só dos Estados Unidos, de todo mundo. Na África ele teve um impacto muito grande, tanto é que a esposa do Martin Luther King, do Mandela, a esposa do Mandela saiu da África e foi visitá-lo na cadeia. Quando o Mandela estava preso. Aí essa história me fez ver querer algo eu posso fazer diferente. Porque o cara estava preso, sentenciado à morte, 24 anos preso no corredor da morte, e ele mudou praticamente quase o mundo. Ele tirou milhares de crianças que poderiam deixou de ser influência negativa para ser influência positiva para o reino do céu. Exatamente. E ele falou que ele venceu o mal que existia dentro dele, os demônios que existiam dentro dele, ele venceu. No dia que ele teve a última apelação, e a apelação dele não foi concedida pelo governador da Califórnia na época, era o Arnold Schwarzenegger, por coincidência. O Arnold Schwarzenegger negou essa apelação e no dia 13 de dezembro ele foi morto. Executado. Mas marcou uma história. Marcou uma história. E 7 dias depois, no funeral dele, foi exibido um vídeo e ele falando exatamente isso. Eu venci os demônios que estavam dentro de mim e através dessa vitória eu consegui fazer com que a minha vida mudasse a vida das pessoas. E hoje você olha essa história e vê que a sua também pode mudar outras histórias. Se ele preso, ele pode mudar muitas coisas. Imagine a gente porque eu, solto, tranquilão, não posso fazer algo diferente. Eu sempre fui julgado na minha família, sempre fui julgado por alguns conhecidos meus, tipo assim, mas você quer mudar o mundo? Eu trabalhava de segurança num baile de samba, aqui em Piracicaba, e onde pessoas entravam e saíam para usar droga e tal, e eu comecei a impedir as pessoas de não vai usar, fica no samba, fica lá dentro. E tinha uma moça que eu tinha pedido ela de entrar, porque ela não tinha pago, ela falou, você acha que com essas atitudes você vai mudar o mundo? Deixa o pessoal usar droga, o que tem? Eu falei, não, eu posso não mudar o mundo, mas eu vou morrer tentando. O Espírito Santo de Deus habita em mim. E ele é o agente transformador. Exatamente, e a ordem dele é Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele mandou eu ir, eu estou indo. Tem que ir. Independente de onde for, eu vou. Ir. Você que está aí, reclamando da sua vida, achando que Deus não pode te usar, achando que Deus não tem negócio com você, o Rodrigão é a prova viva de um começo turbulento, mas de um final triunfante com a presença de Deus. Eu quero que você, vai estar o telefone do Rodrigão, o Face do Rodrigão aqui embaixo, quero que você ligue para ele, agende ele para ir na tua igreja, leve ele para a tua clínica de recuperação, porque eu sei que o Espírito Santo que está aqui vai usar esse homem onde você levar ele. Rodrigão, eu vou só fazer umas palavrinhas e você responde para mim. O que é preconceito para você? Bate e volta. Preconceito é a pior coisa que existe no mundo. Jesus. Tudo. Vida. Que Deus me deu e que eu procuro usar para transmitir vida para as pessoas. Chamado. Minha obrigação, o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que acordar e lembrar todo dia que eu tenho esse chamado. E é isso que eu nasci para fazer isso. E o sonho? O sonho. Hoje, um sonho pessoal é ter a minha filha, poder levar isso tudo que eu aprendi para ela, deixar um legado, mas um sonho de ministério é poder ver quantas vidas forem necessárias salvas. Poder ver que pessoas que eu simplesmente dei um paz do Senhor na rua, através da minha vida, o Espírito Santo que está em mim foi transformado. Para a gente encerrar essa entrevista maravilhosa, quero que você louve, deixe o louvor falar uma mensagem ao coração de quem está assistindo. Amém. Acho que o louvor é melhor, acho que é o louvor do Ministério Freedom, também vai estar no CD logo logo. Jesus, salve as nações, cura os leprosos, enfermos e mancos, meu Jesus, Jesus, dos encarcerados, injustiçados, Jesus do meu coração. No próximo bloco tem mais Rodrigão e vidas em foco, com um foco muito legal e diferente para você. Fica ligadinho.
Estúdio A Foto Mais Filme, registrando os melhores eventos de Piracicaba e região. Preste atenção, porque esse louvor vai falar o teu coração. E eu tenho uma mensagem para você que está aí desse lado. Talvez você esteja pensando que você não é ninguém, que Deus não tem um plano na sua vida. Você está com o coração abatido e aflito. Mas nesse instante, Deus te preparou um louvor para dizer o quão precioso você é, o quão joia rara você é. E eu quero que você entenda que você é precioso, independente do momento que você esteja passando. Deus, nesse instante, escolheu esse louvor para falar ao teu coração. Você é uma joia rara, uma preciosidade nas mãos do Senhor. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Deus está aqui, querido. O que Ele colocou na tua vida é muito mais precioso do que você pode imaginar. Você é a realidade de Deus na terra. Por isso, faça o melhor da tua vida. Faça o melhor da vida dos teus vizinhos, dos teus parentes, de todas as pessoas que te rodeiam. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Nós vamos encerrar o nosso programa com oração profética baseada naquilo que foi falado. Você que tem um parente que está passando por um processo de cura interior, problemas com droga, que está detento, nós vamos orar nesse momento para que a unção de Deus alcance os cativos, alcance aqueles que precisam ser livres, libertos pela palavra do Senhor. Você que tem algum parente que está passando por esse problema, lembre dele agora nessa oração. Vamos orar para que o poder de Deus seja manifesto e pessoas sejam curadas, libertas desse mal que vive assolando a nossa sociedade. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, na tua presença neste instante, eu quero apresentar aqueles que estão presos, aqueles que estão em cadeias, aqueles que estão cegos, surdos, mudos e aprisionados pelo poder do maligno. Mas eu aprendi, Senhor, que o teu poder é infinitamente maior que qualquer poder das trevas. Então, Senhor, manifesta da tua glória nesse momento, rompendo, Senhor Jesus, as cadeias, vindo com a cura, com a libertação, com a transformação. Pai, a tua palavra é tão penetrante que nesse momento pode alcançar essa pessoa que nesse momento está ouvindo, que tem problemas com drogas, tem problemas com vício, talvez seja um cigarro, talvez seja maconha, o crack. Pai, tu és Deus para estraçalhar toda a corrente do mal, entrar com a libertação, porque tu és um Deus de perto e um Deus de longe. Pai, é nesse instante, é nessa hora que eu declaro sobre essas vidas libertação, que o teu reino será propagado, papai, e o centralizado, a tua obra vai acontecer no coração desse povo, pai, que precisa tanto ouvir e entender que tu és o Deus que pode mudar histórias. Pai,
Eu declaro sobre essas vidas mudança de vida, transformação de história, porque eu creio no poder que tu tens sobre céu e terra, porque eu sei que todos nós somos um projeto de Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre essas vidas vitórias e o teu nome sendo propagado, em nome de Jesus. E agora, a Gabi vai fechar o olho e quem vai orar vai ser você. Ore por mim, ore pelo nosso programa, ore pela obra que Deus tem. Vamos orar? Mas é para você orar. Ore pelo nosso ministério, porque nós precisamos da intercessão de vocês. Amém? Finalizando, eu quero deixar o meu muito obrigado ao Rodrigão Alves. Você vai acessar ele pelo Facebook Rodrigão Alves, ou no Ministério Freedom, ou no grupo Fé no Pai. Vai ligar para ele nesse telefone, vai agendar ele para levar na sua igreja, no seu congresso. É bênção, o Espírito Santo opera através da vida dele. Eu quero agradecer ao meu produtor, Cláudio Frank e Carla Frank, um grande beijo, que Deus continue abençoando. Mari da Noblesse, um grande beijo, minha amiga, que Deus continue te abençoando. E vocês, nossos amigos que nos ajudam, meu muito obrigada. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para entregar na sua mão ainda nessa semana. Um beijo e quinta-feira que vem tem mais Verdade para as Nações. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ando em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui.